Pois bem, já estamos aqui com o nosso vereador, Leon Gomes. Então, vou trazer aí uma boa tarde dele. Boa tarde, vereador. Bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos que estão participando do programa. E é um prazer imenso estar atendendo vocês aqui. Espero que seja um bate-papo bem produtivo, né, e que possamos esclarecer, tirar algumas dúvidas, se for necessário, e passar um pouco da nossa história até chegar aqui. Muito obrigado. Boa tarde, doutora Daniele Pedra. Mais um sábado aqui com a gente na bancada dos entrevistadores do Campus Agora. Boa tarde, doutora. Se liga show. Boa tarde, senhor vereador Leon Gomes e a todos que estão aqui no trabalho de hoje aí, Matheus. Boa tarde. Vou dar uma boa tarde, Matheus. Matheus, confere depois aí seu áudio, está com algum chiado aí no seu áudio, mas a gente vai ao longo aqui tentando ajustar. Mas boa tarde. Boa tarde a todos. Eu fico imensamente satisfeito em retornar à nossa bancada. Boa tarde à nossa querida colega de trabalho, a Daniele, ao Daniel e ao convidado, o vereador Leon Gomes. Verdade, Matheus aí ficou com mais uma semana de folga, né? Na semana passada não participou com a gente, mas hoje já está aqui de volta. Deu folga aí ao Luciano Couto, que no sábado que vem volta aí para nossa bancada. Então, pessoal, o quadro Campus Agora estreou no sábado passado. Tivemos a participação do vereador Bruno Viana, e hoje estamos aqui com o vereador Leon Gomes. Esse quadro aqui, como eu falei, é para a gente falar de campus, conversar campus, discutir campus, e o melhor momento para falar de campus é agora. Por isso que o nome do quadro é Campus Agora, porque para a gente ter um futuro melhor, né, vereador? No nosso município, a gente precisa estar falando agora, planejando agora, discutindo agora, no hoje. Isso que é importante. Já agradeço a todos que estão assistindo, peço que possam estar compartilhando a live e enviando o link para os seus amigos e familiares, tá certo? Agora, vereador, para iniciar nosso bate-papo aqui, eu queria falar com o senhor em relação à ação social promovida pela Prefeitura em Ação, que começou hoje, e eu pude observar nas suas redes sociais que o senhor estava lá presente, participando. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho melhor aí, em primeira mão, porque começou hoje, né, esse projeto. Então, falar um pouquinho de como que foi, qual é a proposta, como que será, e se já tem aí previsão de qual localidade será aí atingida por esse projeto no próximo mês. Pode falar, por favor. Então, a ação social, ela iniciou hoje, foi a primeira, né, do ano. Ela tem por objetivo acontecer todo o primeiro sábado de cada mês e vai estar sempre voltada para o interior, né? Foi uma ação social extraordinária, onde todas as secretarias estiveram presentes, né, colocando à disposição da população o trabalho oferecido por aquela secretaria, né, uma iniciativa que veio do prefeito Vladimir Garotinho, e se Deus quiser vai dar muito certo. O objetivo é estar sempre no interior, porque, como foi bem falado por ele, entendemos que a população do interior tem dificuldade de vir até a cidade para, muitas das vezes, conseguir resolver os seus problemas, que é um pouco mais burocrático quando se trata de PROCON, retirada de documentação. O Leão 13 esteve lá presente na ação, né, dando isenção para que pudesse tirar documentos, RG. Então, acredito que vai ser bem produtivo e bem válido essa ação social. Isso também aproxima a população tanto do executivo como também do legislativo, porque por muito tempo existiu esse distanciamento, né, entre população e os poderes. Eu acredito que nós precisamos estar mais próximo do povo, e essa ação social vai fazer muita diferença. E agora, é até bom o senhor estar falando, porque, como eu disse, começou hoje, né? Está bem recente, foi agora pela manhã, então o senhor já está trazendo aqui em primeira mão. E eu queria, agora, pegando um gancho nisso, o senhor também falasse, porque o senhor, por exemplo, é do PDT, um partido ali que, no período da eleição, era oposição, né? À chave do atual prefeito. Mas eu vejo essa ação muito importante e com bons olhos, porque a gente percebe que essa história da disputa e de picuinhas ficam no passado, né? Que agora, nesse momento,
tem que unir realmente as forças, né? Independente de ser situação, oposição, é importante que as legislativas, executivas estejam unidos, né, para tentar botar a cidade no rumo, e as pessoas, elas também não querem mais saber dessa competição, dessa briga política, elas querem realmente as soluções. Então, essas ações promovem justamente isso, né, e comprovam que vocês estão ali mesmo para trabalhar, independente de votar contra ou a favor ao prefeito, na hora que tem que se unir pelo povo, isso vai acontecer, né, vereador? Verdade. Nós precisamos entender que foram dois momentos diferentes, né? E essas coisas, e isso não pode continuar sendo confundido, como acontece durante muitos e muitos anos. Naquele período de campanha eleitoral existiam dois candidatos, né? Até então, no segundo turno estava o Caio Viana e o Vladimir Garotinho. Eu apoiando o Caio Viana, vestindo a bandeira do PDT, porque o Caio Viana era a representatividade do PDT, mas uma vez que acabou o segundo turno e foi dado o prefeito Vladimir Garotinho como o vitorioso na campanha eleitoral, nós precisamos entender que a oposição que tanto se impregnou na nossa cidade e, na verdade, no Brasil, durante esses anos todos, é uma oposição que amarra o governo atual com o intuito de provar para os demais que o deles eram os melhores. E eu acredito, os meus princípios não me permitem agir de forma leviana, me desculpa até o termo, porque, na verdade, o nosso maior projeto, e eu acredito que não só o meu, como também do próprio prefeito, é a reconstrução de Campos. E se Campos é o nosso maior projeto, e quando eu falo Campos é o nosso maior projeto, eu estou me referindo à população. Se eu olho a população como nosso maior projeto, como eu vou me opor ao invés de contribuir para o governo? A oposição que se instalou durante anos e anos na nossa sociedade é a oposição para mostrar poderes políticos, interesses políticos. A oposição não é isso. Eu não vejo uma oposição dessa forma. Eu tenho que me opor àquilo que é contrário ao povo. Então, se o prefeito ele estiver trazendo benefício para o povo, eu vou estar sempre do lado dele. Eu preciso apoiá-lo, porque não é por causa do Vladimir, não é por causa dos benefícios que o prefeito poderia me trazer. É justamente pelos benefícios que nós vamos levar para a população. E nós não podemos mais viver esse ambiente político de disputas, e por causa dessas disputas, nós estamos vendo a nossa cidade padecendo durante muitos anos pela briga de poder, para mostrar que A ou B estava errado, e eu tenho visto, através do prefeito Vladimir e também dos demais vereadores, o desejo de um trabalho em conjunto. Esse trabalho em conjunto não está, e trabalhar por Campos, isso ultrapassa qualquer barreira, seja partidária, grupo político ou até mesmo as lideranças. Eu nunca vou me opor contra a minha cidade. E apoiar o prefeito para o bem, para aquilo que é certo, e aquilo que não fere os meus princípios, ele vai contar sempre com o meu apoio, com certeza. Perfeito. Antes de passar a palavra aqui para a nossa doutora Daniele Pedra, trazer aqui uma boa tarde ao pessoal que está acompanhando, Davi Risse, José Carlos Camilo Paes, dando boa tarde também, Edmilson Costa, Cláudia Braga, boa tarde, meu vereador Leon Gomes, Alima Mercedes, boa tarde a todos, Mara Valéria Mendonça Martins, boa tarde, vereador Leon Gomes, Edmilson Costa, esse projeto Prefeitura em Ação é muito importante, pois aproxima a população da prefeitura. Mara Valéria Mendonça Martins, certíssimo, importante é ajudar os munícipes a resolver os problemas pendentes. A união faz a diferença. Luellen de Melo, boa tarde, vereador Leon Gomes. Edmilson Costa, vereador Leon Gomes, dando uma aula de como ser oposição e poder contribuir para o crescimento de nossa cidade. E você que está chegando agora pode curtir, comentar e compartilhar sua participação. A gente vai, dentro do possível, lendo aqui seu comentário e tendo essa interação com vocês, tá? Agora quem faz a pergunta é a nossa querida doutora Daniele Pedra, que além de dentista é também professora, servidora pública municipal. Doutora? Boa tarde, mais uma vez. É um prazer estar aqui de novo, gente, nesse quadro, com o senhor vereador Leon. E dizer, né, deixar uma adentro aí, que eu acho muito interessante o que ele disse, não ser só uma oposição, mas também ser um conjunto que unidos para a população, legal. Não esquecendo também, senhor vereador, temos também que fiscalizar, né, o prefeito e toda a sua secretaria, seus secretários e as pessoas, suas coordenações, né, também
dever da Câmara, né? Também a fiscalização, a gente também não pode esquecer desse detalhe, né, interessante. Mas eu tenho uma pergunta muito interessante também, porque eu vi que você fez um projeto muito legal, né? Eu trabalhei, acho que foi em 2000, abrimos um trabalho de uma coordenação, até que foi a coordenadora aqui na Prefeitura de Campos, foi a Zilma Boa Morte, né? Ela fez um trabalho belíssimo de inclusão, né, nas escolas. Abrimos a famosa sala de recursos. Eu não sei agora como que está chamando a sala de recursos. Inclusive o governo federal, na época do Lula, eles abriram muito o leque da inclusão, né? E Campos ganhou 10 vagas, 10 bolsas para 10 professores terem a primeira aula de atendimento educacional especializado, né, cursos de pós-graduação, e eu fui beneficiada, fui uma dessas 10 professoras da rede municipal que conseguiu essa bolsa, e fui multiplicadora do projeto e dei palestras, volta às aulas, aos professores, ensinando como trabalhar com um aluno deficiente. E eu vejo agora o senhor com um slogan chamado Inclusão é regra, não é exceção, e também fez um projeto de inclusão, né, para pessoas com deficiência, né? Achei muito interessante, mas eu gostaria de entender, né, porque uma pergunta básica da educação, vou fazer da educação, tá? Como será o acesso à educação desses alunos portadores de transtorno de espectro autista, né? Que você colocou um projeto direcionado a esse interesse, né, do autista, que realmente ficou, ao longo do processo, um pouco esquecido, ou por não só ninguém entender, né, o processo, como que funciona. Na verdade, até na época da pós-graduação, teve múltiplas deficiências, teve portadores de surdez, de visão e físico. E acabou que o autista ele não teve, dentro desses processos de ensino-aprendizagem, e até mesmo para passar para nós, professores e multiplicadores de salas de recursos e salas de atendimento educacional especializado, o tratamento com o autista. Então, ficou realmente um pouco... até o paralítico cerebral conseguimos fazer um bom trabalho, mas o autista realmente ele ficou um pouco... por não saber como lidar com eles, agora que nós estamos tendo um pouco mais de entendimento, entendendo a doença, né? Como que você acha que vai ser esse processo de inclusão? Lembrando que nós sabemos que introduzir o aluno é uma coisa, incluir o aluno é outra. Inclusão é diferente de introdução dentro da unidade escolar. Então, Daniele, né? Deixa eu te explicar para que vocês entendam o porquê que eu luto por essa causa. Eu, em 2016, fui agraciado e Deus me deu um filho chamado Benjamin. Em 2018, o Benjamin foi diagnosticado dentro do quadro do transtorno do espectro autista. E aí começou o desespero nosso, a luta nossa. Eu, um trabalhador comum, vamos dizer, trabalhava numa empresa ganhando um salário, e minha esposa teve que abrir mão do seu emprego para poder cuidar do nosso filho. E na busca por tratamentos, nós não conseguimos tratamentos adequados na rede pública, a não ser com plano de saúde, e ainda assim com muitas dificuldades. E aí foi onde nós decidimos, Deus permitiu isso por algum propósito, vamos encontrar o propósito nisso daí. E em nenhuma dessas instituições que nós fomos pedir ajuda para tratamento do nosso filho, eu percebi o sofrimento de muitos outros pais que estavam piores do que o nosso. Né? Pais que tinham filhos com deficiências múltiplas, pais que tinham filhos praticamente que só mexiam os olhos numa cadeira de roda, mas algo que me chamou a atenção naquele dia foi que uma mãe chegou com uma criança na cadeira de roda, e o menino, eu acho que tinha mais ou menos uns 11 a 12 anos, e o que segurava aquela criança numa cadeira de roda comum era um velcro improvisado pela sua mãe, azul, e o que fazia ele encostar a cabeça
era uma tábua. E aquilo dali muito me chamou a atenção, e naquele momento caiu minha ficha. Foi para isso que meu filho veio. Ele veio para que a gente pudesse dar voz a esses pais, para que a gente pudesse dar voz a essas crianças, e eu vou lutar por isso. E aí eu decidi, ao invés de depositar o meu voto naquelas pessoas que sempre falaram que ia fazer por eles e nunca fizeram, eu decidi vir sem apoio político, nunca fiz parte de um grupo excessivamente em relação a estar envolvido na política de fato. Eu nunca fui nomeado a nada, nunca tive uma nomeação, mas eu falei assim, eu preciso lutar. E decidi lançar minha candidatura nesse segmento, em dar voz a esses pais e a essas crianças, encontrando justamente isso que você me falou. A inclusão hoje, ela é apenas uma palavra bonita, ela não é uma realidade. A inclusão, todo mundo fala que tem. Hoje a inclusão, ela acontece nos ambientes quando se traz algum benefício financeiro para a instituição. Não é o amor, não é o desejo de fazer a diferença. Eu acho que é isso que tem que mudar na nossa sociedade. Você não pode fazer as coisas somente quando tem interesse ou para quando o governo dá algum tipo de incentivo. Se você fizer inclusão, você vai ter incentivo financeiro. E aí isso deixa de ser propósito. E então, quando eu decidi vir, e eu agradeço a Deus por me permitir, eu vim com propósito. Não é uma luta que está na casa de fulano, está dentro da minha casa. Na minha casa eu vivo isso. Meu filho hoje tem 4 anos, ele não fala. Os tratamentos são precários. Então, eu falo que eu estou lutando pelo meu filho. Por que eu falo que estou lutando pelo meu filho? Porque quando eu luto pelo meu filho, eu estou lutando por todos que estão passando pela mesma situação. Então, hoje, eu não estou como vereador para apenas de passagem, ou para dizer amém para tudo, ou para estar amarrado ou escravizado por um grupo político. Eu gastei na minha campanha R$3.900. Minha prestação de conta, eu acho que dá 8 mil e pouco, porque o partido me deu 4 mil de material, gravação e essas coisas. E meus amigos foram para a rua, 30 amigos voluntariamente foram para a rua para me ajudar, não receberam nenhum real. Nas carreatas eu colocava 25 a 30 carros, sem pagar R$1 aos meus amigos, porque eles abraçaram a causa junto comigo. Então eu tive 1.063 votos, fui o menos votado, fui a última cadeira. E nos acréscimos, quando faltavam 4 urnas para serem abertas, eu estava fora. Das 4, das 4, 3 tinham voto. A última tinha 1.063 votos, foi onde me colocou. Então eu vim com um propósito. Eu sou um vereador independente. Eu sou um vereador que sempre vou trabalhar em conjunto, mas não devo favor político a ninguém, nem ao partido que eu estava, nem à minha liderança que eu estava, porque não me financiaram para isso. Então eu vim na garra dos meus amigos. E hoje eu posso falar que eu vou lutar, sem sombra de dúvida, por essa causa. Eu quero fazer a inclusão valer a pena. A inclusão acontecer de verdade. E ela vai acontecer. Aonde eu tiver que ir para brigar por isso, eu vou. Com quem eu tiver que me opor em certos momentos, eu vou me opor. Porque eu preciso que o mundo esteja acessível ao meu filho daqui a alguns anos, porque eu não sou eterno. Eu vou partir um dia. E o que mundo vai estar preparado para o meu filho? Como ele vai ser recebido nessa sociedade? Essa é minha saga. Essa é a saga de muitos outros pais que têm medo de um dia fazer falta na vida do seu filho e não sabe como vai estar o seu filho depois que eles morrerem. Então, o que eu estou lutando hoje é para que um futuro dessas crianças seja um futuro assegurado. Eles possam ter a segurança que serão bem tratados, que serão bem cuidados. Eu estou brigando pelo hoje, mas estou brigando também pelo futuro. E você pode ter certeza que as escolas que não tiverem as salas de recursos, as escolas que não tiverem a inclusão de fato, porque meu filho, ele não é para ficar em um depósito, uma escola não é um depósito para ele. Ele precisa ser tratado com dignidade. Até porque, só fazendo uma correção, o autismo não é uma doença. O autismo é um problema comportamental e ele precisa ser tratado. O autismo não pega. O que mais machuca a gente não é o autismo, talvez em outros pais não é o Down, não é as múltiplas deficiências, mas os olhares de recriminação. Então, o que está precisando mudar é a mentalidade das pessoas. Quando a gente conseguir ter uma sociedade mais humana, certamente muitas coisas vão mudar. Porque muitas vezes nós atribuímos ao poder legislativo, ao poder executivo, a necessidade de mudar algo.
E, na verdade, a população não muda o seu comportamento também. É um trabalho em conjunto. A inclusão acontece quando os poderes se unem, mas acontece quando a população entende qual é o seu papel também. Então, até porque, né, vereador, não adianta, né, ter um espaço bacana, adequado, professores capacitados, se a própria sociedade olha com um olhar recriminando, discriminando. Então, E o interessante é que o senhor está com essa pauta e o senhor tem um exemplo dentro de casa. E essa questão do autismo é cada vez mais comum. Eu acho que todos conhecem, né? Se não tem na família, conhecem famílias próximas de amigos que têm pessoas com essa questão do autismo. E em Campos, a gente percebe que até escolas particulares têm uma dificuldade de aceitar crianças, né, que tenham esse tipo de comportamento. Então, essa pauta que o senhor está levantando aí, nós temos certeza que vai aí contribuir muito, e não só para a questão do autismo, né, mas para as deficiências também. Eu imagino que o senhor está aí até liderando, né, algumas direções na Câmara, né, em relação a idosos, a deficientes. Então, eu acho que vai conseguir trazer qualidade de vida para essas pessoas, e nós, como sociedade, também temos que abraçar essas pessoas. Os governantes precisam fazer por elas, como o senhor está aí disposto a fazer, mas nós, como sociedade, precisamos também estar dispostos aí a conviver e abraçar essas pessoas para que tenham aí essa inclusão de fato, além do interesse, né? Como o senhor bem falou no início da sua fala, essa questão aí do interesse precisa acabar o mais breve possível. Matheus Nanquim, a sua pergunta. Rapidinho, eu estava na sala, né? Eu abri a sala de recursos, onde eu trabalho hoje, no Centro Educacional do 29 de Maio, a trabalhar, e eu abri uma sala EJA, né? Foi uma das primeiras salas para educação de jovens e adultos com deficiência. E eu abri 2 projetos. Um dos projetos foi Um Beijo pela Vida e Um Brilho no Olhar. Um Beijo pela Vida foi um projeto de trabalho de resgate da autoestima, né? Que isso é uma coisa muito, muito importante para os jovens e adultos que vêm sofrendo bullying e rejeição ao longo da sua vida e ainda consegue chegar a uma escola à noite, EJA, e tentar buscar o tempo perdido. E esse projeto eu consegui, junto com a Avon, fazer um trabalho que me enviou uma pessoa com todas as maquiagens, com tudo, e eu fiz um trabalho e também uma promotora que ensinou esses alunos a trabalhar com uma representação de vendas, e depois nós fomos para o Palácio da Cultura, na época era aberto, e eles começaram a fazer foram promoter, né? Promoveram, e eu vi as pessoas, quando eles chegavam perto para mostrar o perfume, na época foi o Lacroix, um perfume de lançamento, as pessoas tinham medo. As pessoas davam um passo atrás, tomavam um susto com a abordagem. Então, foi difícil o projeto Um Brilho no Olhar, que foi um projeto de um brilho no olhar, ver o deficiente com os outros olhos, e isso foi bem complexo. E Um Beijo pela Vida, de resgate à autoestima, que foi o dia de fotografia que eu fiz. Inclusive, depois disso, além de continuar no projeto, infelizmente, pegaram o meu projeto, desmembraram, botaram outro nome e não deram à frente e terminaram com o meu, né? Ainda tem esses probleminhas, esses percalços. E o que me fez abandonar a sala de recurso foi eu não aguentei o bullying comigo. Eu passei a ser a professora rejeitada, entendeu? E outra coisa, começou a sala de recursos a virar um depósito de crianças. Ele chorou na sala, leva para Daniele, coloca lá. Então, ficou um depósito de criança introduzidas na escola que não conseguiam ter o seu acesso a ser inclusos na sala de aula, inclusos em todo o sistema, né? Eu consegui colocar um aluno surdo na banda marcial. O professor Alexandre aceitou o aluno surdo e o aluno surdo descobriu que ele pode tocar numa banda, né? Isso aí nós descobrimos juntos. Eu, o aluno surdo mesmo, e o próprio Alexandre, conseguimos incluir. Então, o processo de inclusão foi assim bem difícil,
E eu, no final, eu já não aguentei, eu adoeci. Acabou que quem entrou num processo de depressão fui eu. Então, é tão difícil o aluno ser incluído, como os professores que trabalham e abraçam essa causa serem respeitados. Então, isso também tem que ser, eu tenho que falar ao vivo, eu tenho que deixar gravado esse modo de olhar para o professor da sala de recurso. Ele está trabalhando, sim, ele não está brincando, e o trabalho dele não é fácil. Então, o professor também muito importante essa sua fala, né? Muito importante essa sua fala aí também, que é um detalhe importante também nessa questão, porque faz parte do contexto e é um tipo de problema, né, que os professores sofrem até por parte dos colegas. Até o vereador, dentro da própria Câmara, ele vai sentir isso. Ele vai sentir uma andorinha, né, tentando fazer o verão. Às vezes não vai conseguir aquela resposta que deveria, ou o jeito de ser tratado, o projeto. Eu não sei se vai acontecer isso, eu espero que isso não aconteça, mas todo mundo que trabalha com inclusão trabalha mesmo por amor, porque é muito árduo. Os pais também são olhados diferente, né? Lá vem ele reclamar, lá vem ele pedir, é diferente. Você vê, eu não sei, mas eu vejo os pais reclamando, eu via muitas reclamações, e o sofrimento dos pais a serem recebidos nos locais que deveriam ser acolhidos, não são acolhidos como deveriam ser, né? Então, aí, se deixar aqui, né, essa minha fala aí sobre a inclusão, né? Ok. Matheus, pode fazer sua pergunta, por gentileza. Como a Daniele disse há pouco sobre as crianças com deficiência nas escolas, nós vemos que não só quando há sala de recursos, essas crianças ficam lá depositadas como se fossem objetos, ou seja, os professores ou profissionais, né, não têm, né, ainda assim um preparo, né, para lidar com essas crianças, mas também nós vemos a ausência de mediadoras, que é um problema que afeta muito, né, não só em escolas públicas, né, como raramente nas escolas particulares. O vereador, nesse sentido, tem alguma perspectiva, algum projeto que vise dar essa garantia dessa mediadora aos alunos e aos alunos portadores de deficiência? Então, meu amigo, a primeira coisa, você falou algo muito importante, né? O mediador. Só que o mediador que hoje nós temos são aqueles que estão lá para ficar sentado do lado da criança, para levar ao banheiro, para ensinar e tal, sem preparação nenhuma e sem capacitação alguma, né? Nós, durante a campanha, nós falávamos queríamos brigar por um núcleo de capacitação docente para as pessoas especiais, porque a gente precisa ter. Só que essa capacitação, ela não deve acontecer somente com o mediador. Quando você fala assim de inclusão, você tem que entender o seguinte: se tem alguém na portaria, essa pessoa tem que ser capacitada. Se tem alguém na cozinha, essa pessoa tem que ser capacitada. Então, em todos os ambientes, tem que ter o funcionário capacitado. Não é somente o professor, nem só o mediador. Porque depois, fora da sala de aula, aquela criança que tem algum tipo de transtorno ou deficiência, ela vai lidar com outras pessoas, vai lidar com a merendeira, vai lidar com o porteiro, e eles estão preparados para recebê-los e entender justamente o comportamento deles atípicos em algum momento. Então, vai muito além. Então, nós vamos sim lutar por esse núcleo de capacitação docente, para que ele aconteça, para que ele ocorra. Nós estamos lutando muito para que a inclusão seja uma regra de fato e não uma exceção. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu perfeitamente, fazendo uma observação. As mediadoras atualmente são pessoas extremamente qualificadas, né? O ideal é que fossem pessoas com, no mínimo, uma formação de magistério. O que acontece? Particularmente, existem escolas, não é só escola pública não, tá? Escola privada que fala que tem inclusão e não tem. E é nisso que nós vamos pegar um pouco no pé esse ano. Nós vamos visitar as escolas públicas e nós vamos visitar a escola privada, mas o que tem a ver a escola privada se você é um legislador? Só que essa escola está instalada dentro do meu município.
E para fazer valer o estatuto de pessoas com deficiência, ele, tanto privado como público, tem que se enquadrar. Então, não vai ter mais faz de conta. Eu estou lutando por uma causa. Então, talvez você a pedra no sapato de muita gente em relação a isso, mas eu vou fazer valer, né? Lutamos aí para que essas crianças fossem inclusas no grupo de prioridade na vacinação do Covid, porque eu vou dar um exemplo para vocês verem como a inclusão não existe. Estamos falando de retorno das voltas às aulas, correto? Eu fiz uma pergunta, mandei um ofício do meu gabinete para a Secretaria de Saúde, de Educação, e eu perguntei, porque eu vou toda segunda-feira, ou praticamente quarta ou segunda-feira, no gabinete de crise. E a minha pergunta foi: se fala-se tanto de plano de retorno às aulas para as crianças, e eu não ouvi ainda falar das pessoas especiais. Eu não ouvi falar das pessoas com deficiência. Quais são os planos que são de plano de aula que está sendo preparado para eles? E eu estou aguardando uma resposta, eu vou ter essa resposta essa semana. Então, em todos os ambientes, em todas as áreas, nós precisamos fazer valer e todos vão entender. Eu não sei se eu vou ser reeleito daqui 4 anos, então eu não posso esperar daqui 4 anos para ainda dar tempo para a reeleição. Eu preciso, em 4 anos, lutar o máximo que eu puder lutar para fazer as coisas acontecerem. E eu vou dar notoriedade a esse trabalho, eu vou colocar, assim, como na vitrine para que as pessoas vejam e saibam que tem alguém lutando aqui dentro. E a gente vai conseguir. Não, se não conseguir tudo, mas vamos conseguir dar voz a partir daí. E se eu não tiver um outro mandato depois desse, pode ter certeza que vocês ainda vão continuar ouvindo falar de mim, porque eu vou continuar brigando por essa causa. Muito bom. Vereador. A educação ainda não tem nada, um projeto para as aulas, e nada para o paciente. Infelizmente, não temos ainda. Matheus, desliga seu microfone rapidamente. Isso, obrigado. Vereador, eu já pude perceber aqui, porque por essas principais bandeiras que o senhor levanta, que o senhor é uma pessoa muito humana e que se preocupa de fato com o ser humano, está no mandato aí, querendo trabalhar pela cidade, fazer com que a qualidade de vida de todos e também, principalmente, dessas pessoas que acabam sendo excluídas, melhore. Uma outra questão que assola a nossa cidade, que eu já venho trazendo aqui desde a época das campanhas eleitorais, quando a gente entrevistou aqui alguns prefeitáveis, e agora estou trazendo aqui no campus agora, é a questão... Só minha câmera aqui, pronto. É a questão de moradores de rua. Em nossa cidade, nós temos aí uma explosão, né, de moradores de rua. Nós temos trechos que está difícil até de andar, está ficando perigoso, como é a praça ali do Santíssimo Salvador, tem também ali, mesmo mercado municipal, na Avenida José Alves de Azevedo, onde se instalaram, e é uma questão muito complexa. Eu queria saber se o senhor também levanta alguma bandeira e tem algum projeto em relação a isso para resolver, porque é um problema em cadeia, né? Os comerciantes, os empresários estão também muito chateados porque o movimento acaba caindo, as pessoas, no geral, ficam com medo de adentrar certos comércios por ter que passar por esses moradores de rua, muitas vezes são pessoas que usam drogas, são pessoas violentas, também tem questionamento disso, e é uma situação que tem assolado Campos, e já tem quem diga que se não cuidar hoje, Campos daqui a pouco vai virar uma Cracolândia, como tem em São Paulo. Então, eu queria ouvir o senhor em relação a esse problema. Hoje a gente tem um grupo que eu até contribuo já antes de campanha, que é o Projeto Resgate. É um projeto que o Cláudio Tomé, ele faz um trabalho muito bacana. Ele leva as pessoas que queiram sair da rua para algumas casas de recuperação, mas aí está um grande problema. As casas de recuperação de Campos estão sucateadas. Elas vivem de pires, estendendo pires o tempo todo para conseguir um alimento, para dividir por 30 homens um alimento que só dá para 10. E aí a gente vê também que não há também um olhar voltado para isso. Eu sempre falo, se você não sente a dor do teu próximo, você já está morto. Essa é a realidade. Só esqueceu de ser enterrado. Verdade. Eu participei com a Gessenilda, ela abriu a MAI. A MAI é muito antiga, é uma casa lá em Custodópolis, onde abrigava as mulheres que eram retiradas das ruas, que usavam etanol, né, direto da bomba, e parece que houve alguma queda aí. Pode falar, doutora, estamos te ouvindo. Tá.
Doutora, só um momento. O vereador acabou travando o sinal dele e ele retornou agora. Pode falar. Então, eu participei ativamente da AMAI, junto com a Gessenilda, hoje psicóloga, uma casa enorme lá em Custodópolis, onde a gente resgatava as mulheres que eram viciadas em etanol e crack. Eu vi o trabalho de perto, trabalho lindo, de ponta, mas quantas vezes eu tive que deixar de pagar uma luz, uma água, juntar com as minhas colegas da escola, quantas vezes para pagar uma luz, para trazer um gás, para comprar um alho, que tinha um arroz, não tinha um alho, comprar uma manteiga para botar, não tinha o pão, não tinha manteiga, então aquela dificuldade de comprar, de ter o remédio, eu vi a luta de uma mulher que faleceu, ela não conseguiu sobreviver porque ela estava na fila para fazer uma cirurgia de uma hérnia, que isso furou e não tinha tela. E o quanto a Gessenilda sofreu, quanto ela correu atrás e quanto nós estávamos lá. Eu lembro que eu atendi algumas delas no meu consultório odontológico, né? Todo mundo sabe que os dentes de uma pessoa que usa crack nem existe às vezes, né? É muita luta a saúde bucal dessas pessoas. Então, eu vi o quanto sofreu. Fui à Câmara dos Vereadores a fazer pedido, ajuda junto com ela. Fechou, gente. Está fechado. Agora não resgata mais nada. Agora está tudo na rua. E eu vi também um projeto muito bom. Esqueci o nome do projeto agora, que eu consegui uma vaga para uma pessoa lá, perto na entrada do aeroporto, esqueci o nome do projeto, muito bom, faz um trabalho muito bom, e eu sempre vejo também dificuldades em continuar o projeto. Eu posso dizer que Campos não tem mais verbas e nenhum projeto para que ajudem essas pessoas que estão ajudando a tirar os moradores de rua. E depois que esses projetos fecharam as portas, aí vocês estão vendo aí que os moradores de rua não têm para onde ir e aumentou bastante. Então, eu peço assim, os vereadores, né, e que ajudem essas casas de recuperação, gente, porque elas fazem um trabalho bonito. Aqui em Campos, os trabalhos sempre foram feitos muito bem feitos. Eu lembro disso e aí agora eu tenho assim, dói meu coração ver que eles podiam estar dentro dessas casas de recuperação. Senhor vereador, o senhor está falando uma coisa assim que só quem trabalhou perto, viu de perto, sabe o sofrimento que eles passam. Dói. Ok. Dói mesmo. Matheus, pode falar, vereador. Só para concluir a pergunta que você me fez em relação a isso, eu acho que o problema não é somente ter as casas de recuperação. Tem que existir um projeto onde você consiga fazer um mapeamento dos moradores que hoje estão em situação de rua, das pessoas que estão em situação de rua, porque eles não são moradores, eles estão em situação de rua. E aí, identificar até mesmo de onde eles são, tentar encontrar os seus familiares, e aí a prefeitura ter um sistema que levem eles até a cidade, porque muitos estão na cidade porque já não tem como voltar. Se a gente conseguir, porque não adianta somente fazer uma casa, um abrigo, é necessário tentar fazer essa pessoa voltar a ter dignidade. Tá entendendo? E a maioria tem família, né? Tem família, tem pessoas. A maioria tem família. A maioria tem desejo, acredito eu, de voltar para a sua casa, perder o contato com os seus familiares. E talvez se a gente fizesse um mapeamento, nós vamos esvaziar ao invés de tirar o problema da rua e encher nas casas. Entendeu? Então a gente precisa voltar, a gente precisa fazer isso. Por que eu estou falando? E aí tem a questão do fator drogas. Aí sim, é algo que você precisa colocar numa casa de recuperação, que tenha, não é somente um lugar para dormir, mas precisa ter psicólogo, precisa ter psiquiatra, precisa ter as terapias necessárias para que isso aconteça. Eu estou falando para você porque eu sei, eu perdi meu pai para o tráfico. Então, eu sei o que é isso. Perder alguém nesse mundo de drogas. Então, eu vejo essa necessidade. Infelizmente, foi dar o que a colega falou aí no começo, aí, uma andorinha só no verão. Mas...
Ouviu? Meu pai também. Perdi pro tráfico. E não é só fazer, eu acho que se todos se unirem, não podemos deixar, porque as pessoas falam assim, o legislativo precisa fazer, os políticos precisam fazer, se toda a população fizer a sua parte, todas as instituições, todos os órgãos fizerem a sua parte, nós vamos ter um mundo melhor para se viver. Ok. Matheus aqui, tem mais pergunta? Então, o vereador trabalha, né, no sentido da promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Né? Hoje, na nossa cidade, nós vemos um problema gravíssimo de acessibilidade. Muitas calçadas estão em estado precário, muitas calçadas não têm acessibilidade, ou seja, as pessoas cadeirantes têm muita dificuldade. Eu me recordo que na rua Gil de Góes, né, que é uma via muito importante, conscientemente, é a rua que está a sede da Secretaria de Saúde, né, nós temos ali calçadas que, além de não estarem padronizadas, têm uma péssima condição de acessibilidade, o que dificulta ali, né, que cadeirantes utilizem. Né? Como o senhor acredita que possamos, né, diante do momento, das crises financeiras que assolam o nosso município, né, e de todas essas questões, né, trazer, né, essa acessibilidade e promover, e também nos órgãos públicos, né, a Câmara Municipal tem elevadores, né, mas nem todos os órgãos públicos têm esses instrumentos de acesso. Então, como que o senhor acredita que podemos promover a acessibilidade não só nas calçadas, mas também no interior dos órgãos públicos? Então, quando você fala da questão das dificuldades nas ruas, o Daniel e o Dinei, eles são atletas, fazem parte do basquete sobre rodas, já defenderam a seleção, e eu trouxe eles aqui para entender um pouco das dificuldades que essas pessoas especificamente passam. E foi uma das coisas que ele falou comigo. Olha, Leon, às vezes quando a gente tem que ir ao centro, a gente precisa andar um pedação para conseguir subir em uma rampa, porque é precária, não é em todo lugar que tem. Aí ele falou assim, eu tenho habilidade com as rodas, eu vou subir tranquilamente em certos lugares, porque eu já sei manusear, eu treinei para isso. Nem todos têm. O que nós precisamos fazer? Justamente começar buscando meios que façam um estatuto, porque existe um estatuto, a lei valer. E essa lei, porque se você for me perguntar, para fazer uma rampa na rua, hoje, qual é o gasto alto que vai ter? A não ser quebrar o meio-fio e pegar um cimento e colocar inclinado para que um cadeirante suba. Qual é o gasto? Tá entendendo? A questão nós temos, tudo é moda, né? Se hoje a deficiência estivesse em moda, hoje estaria todos os políticos voltados para isso e fazendo grandes trabalhos. Tá entendendo? E, infelizmente, é assim, vivemos de modismo. Aqui e hoje, tem que trazer resultado. A questão da Covid, né? Nós temos a questão da Covid, então tudo que é pela Covid, todo mundo quer fazer, quer promover, e aí acaba com outras questões. Até que ponto é o amor pela vida ou a necessidade de se autopromover? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade, e essa é a realidade, que ela se promove através da desgraça dos outros. Tá entendendo? Eu sempre falo isso, você não precisa esperar chegar dentro da sua casa para você fazer. Eu sempre lutei, eu sempre ajudei com o sacolão, sempre. Você não vai ver na minha rede social, nem como vereador, nem antes, nem durante a campanha, nem antes da campanha, uma foto minha dando um sacolão. Porque quem me pede no oculto, não precisa receber em público. Não precisa você divulgar a fisionomia da pessoa para falar, eu estou ajudando, porque a pessoa já te pediu com vergonha. Porque um trabalhador de bem, um pai de família, uma mãe de família, tem vergonha de pedir ajuda. Então, eles não querem se expor. Infelizmente, hoje nós temos essa necessidade. Eu preciso expor alguém para eu me promover. E nós vamos sim, meu amigo, lutar para que isso aconteça, para que nós possamos ter a mobilidade urbana em relação a isso, onde possam ter rampas. Nós vamos começar lutando sim, porque existem templos religiosos também, o elevador,
ele em caso de incêndio, você sabe que ele não funciona. Então precisa ter rampa, precisa ter acesso. Se não tiver isso, meu irmão, não existe inclusão. A inclusão não é para tapar buraco, não, ela precisa acontecer. E nós vamos fazer isso. Eu sei que vai ser difícil, não vai ser fácil, cara, porque você vem de uma cultura de muitos e muitos anos. E hoje você lutar contra essa cultura requer trabalho e muito trabalho, mas temos que estar disposto para isso, e é para isso que eu estou aqui. Vereador, não sei se você percebeu que houve um grande trabalho sobre isso num governo passado, não foi nesse, um outro, que gastaram muito dinheiro, bastante dinheiro, não lembro o certo mais, eu já sabia, mas eu esqueci, com essa acessibilidade dentro do centro da cidade. Inclusive, na rua Governador Teotônio Ferreira de Araújo, colocaram para deficiente visual um tapete, que a gente chama, mas não é, né? É uma passarelazinha com aquelas... Uma passarela tátil. De acessibilidade, que dava de encontro a um poste. Vários paravam no poste. Eu tenho um amigo que machucou a cabeça 2 vezes, né? Não vou falar o nome dele aqui. Inclusive, ele trabalha com... Ele também fecharam ele até fechou, ele não tem mais a Associação de Deficientes Visuais, e ele ficou bastante machucado, porque ele acreditou que aquilo realmente era verdade, né? Ele acreditou, e ele ia certinho, né? Sentando o pé, porque o pé é mais áspero, né? O local, e batia com a cabeça no poste, e até hoje não consertaram isso. Um bom projeto para modificar essa situação, tirar essas passarelas ou o poste do caminho, porque continuam novos deficientes. Os mais antigos já sabem que não é para usar, que vai bater com a cabeça. Mas as novas pessoas, até quantas pessoas vão ter que ficar machucando o nariz e a cabeça por conta desse erro técnico gravíssimo feito para os deficientes visuais na calçada do Governador Teotônio Ferreira de Araújo? Eu digo para você que não é erro técnico, é a má vontade de fazer o que é certo, né? Porque é justamente uma pessoa com deficiência não é escória do mundo, não é o lixo à beira do caminho. Uma pessoa que está em situação de rua é um ser humano, não é um lixo. Então eu não tenho que ter medo desse ser humano. Eu tenho que entender que eu preciso tratá-lo com dignidade. Hoje é justamente isso. Aí vai lá e fala, nós fizemos isso na cidade, mas não fala como, da forma que foi feito. E por aí vai. Vou te dar um exemplo claro. Qual foi o restaurante que vocês chegaram, o lanchonete que vocês chegaram e encontrou um cardápio em braille? Vocês já chegaram? Eu nunca vi. Nós protocolamos um projeto de lei aqui sobre isso, que exige que os restaurantes, lanchonetes, hotéis, motéis, se preciso for, tenham um cardápio em braille. Isso é inclusão. Se isso não estiver acontecendo, para mim a inclusão está longe. Mas isso é difícil. Não importa se é difícil ou não, tem que ter inclusão. É um ser humano que é portador de uma deficiência. Ele quer chegar num restaurante e ele mesmo tem o direito de ler com os seus dedos. Os olhos dele são os dedos. Ele precisa ter esse direito. Não é um favor, é um direito que está na Constituição, que está na lei, e precisa ser cobrado isso. Então, o que eu fiz? Protocolei um projeto de lei que obriga o cardápio em braille. Mas isso é bobeira. Pergunta para um deficiente visual como ele se sente quando alguém lê um cardápio para ele, como ele se sentiria se ele pudesse pegar os seus dedos, tocar no cardápio e ele mesmo falar, eu quero isso. Ele ia se sentir uma pessoa útil. Nós precisamos entender que essas pessoas, apesar de suas deficiências, elas têm as suas utilidades. Ela é tão útil quanto eu sou, quanto vocês são. Nós temos que entender isso. A dificuldade do ser humano está justamente nisso. Porque acha que a deficiência faz daquela pessoa uma pessoa inútil. Não. Até uma pessoa que está praticamente paralisada, ela está dando um exemplo, ela está trazendo alguma significância ou ressignificando algo para alguém.
Então eu preciso lutar por isso, e eu vou lutar muito, por isso que eu botei esse projeto aí do cardápio em Braille, já protocolei desde o dia 5/2, se eu não me engano, ou em janeiro, não lembro, mas já protocolei esse projeto, espero que ele entre em pauta, espero que ele seja votado, porque eu não estou me preocupando com a minha reeleição, eu estou me preocupando em trazer uma qualidade de vida hoje para as pessoas, uma qualidade de vida hoje. Então, vamos fazer o que for preciso. Muito bom. Vereador, já partindo aqui para o nosso encerramento, nós estamos vivendo aí um período de Covid-19. A pandemia, né, no Brasil está na sua pior fase. Essa semana tivemos aí recordes atrás de recordes no número de mortes. O estado do Rio, graças a Deus, né, vai na contramão dos altos números. Campos também é uma cidade que tem a situação controlada. Essa semana que passou, Campos também, nós tivemos aí muitas polêmicas na nossa cidade em relação a atitudes da postura e também da vigilância sanitária, né? E são inúmeras as denúncias de casos de abuso de autoridade, abuso de poder. As pessoas aí têm reclamado que esses agentes, né, têm aí, no popular, se achado demais, bota lá aquele colete e aí partem até muitas vezes para a violência, para o esculacho com o comerciante, com o empresário. E claro que é o trabalho deles, muitas coisas que eles vêm fazendo aí são positivas, só que temos aí denúncias de abusos e aí situações polêmicas, como por exemplo o caso da academia que fechou num dia, aí no outro dia a moça fez um vídeo, aí o prefeito mandou abrir, isso causou um mal-estar muito grande, uma polêmica, né? É só fazer um vídeo que o prefeito fica ali emocionado e manda abrir, o porquê que fechou, tinha que fechar mesmo, e só abriu porque o prefeito mandou. Então, levantaram-se essas polêmicas e essas pautas. Eu queria saber se a Câmara Municipal e até mesmo o senhor, pessoalmente, como vereador, está monitorando essas ações e vendo, né, na íntegra ali quais são os protocolos e o que precisa ser seguido realmente, e também, né, se estão fiscalizando o trabalho desses agentes aí que muitas vezes têm aí usado o abuso de autoridade para lidar com o cidadão. E, em contrapartida a isso, nós temos aí exemplos de lugares clássicos de Campos, como a Pilinca, por exemplo, que vive com aglomeração todo santo dia e parece que lá a postura não está chegando. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa polêmica que tem se instaurado aqui em Campos. Então, vou fazer menção primeiro esse episódio da academia. Aconteceu, a Simone gravou um vídeo e por algum motivo eu fui marcado nesse vídeo. E eu lembro que ao ver o vídeo, eu pedi a assessoria para entrar em contato com ela na mesma hora e agendar para que ela estivesse no meu gabinete no dia seguinte. E assim aconteceu. Ela veio ao meu gabinete, nós a atendemos. O Alexandre Marcelino, que é o meu assessor, ele ligou diretamente a Vera Cardoso de Mello, que é da Vigilância Sanitária, passou a situação toda para ela aqui, falou que estava com a pessoa aqui dentro do gabinete, para que ela pudesse entender, estava aqui com a notificação, pedimos a Vera Cardoso de Mello para que ela pudesse mandar uma equipe até o local novamente, diante dos fatos que a Simone estava relatando, dos vídeos que ela mostrou, foi identificado que não havia essa irregularidade como estava na notificação. E aí, na verdade, não foi por pressão. A Vera Cardoso de Mello, ela nos atendeu de forma extraordinária, pedimos com todo cuidado, com toda a gentileza possível. Ela foi até a academia, certamente o prefeito também deve ter pedido, eu não sei qual foi o contato, eu sei que a Simone esteve dentro do meu gabinete no dia. E aí, à noite, eles foram lá, verificaram que estava dentro dos trâmites legais e liberaram o funcionamento da academia. Né? Foi um erro por parte dos agentes da vigilância que encontraram um erro que não tinham. Entra justamente, Daniel, nessa questão que você está falando, o abuso do poder. Infelizmente, tem pessoas que às vezes não podem ter poder na mão, porque acha que se torna senhor de tudo e de todos. Né? Eu sempre falo isso. Eu lembro quando eu me tornei vereador, viraram para mim e falaram assim: agora você é o cara, agora você está lá em cima. Eu falei para a pessoa assim: da onde você viu que peso coloca você ereto?
peso, ele te faz inclinar. Quanto mais pesado for, mais encurvado você anda. Porque o peso é demais. E a gente não é para andar com o nariz empinado por causa do cargo que a gente exerce. A nossa essência não vem. Eu não sou o Leon, o vereador não é Leon, mas o Leon é o vereador. A minha essência não está no título, a minha essência está em quem eu sou, na pessoa que eu me tornei, na pessoa que minha mãe me criou para ser. Então, o que a gente não pode permitir é que essas coisas aconteçam. Eu já me coloco à disposição de toda e qualquer reclamação, abuso de poder que tiver aí, a falta de respeito. Aconteceu um episódio, desculpa só entrar aqui, ligaram para o gabinete aqui falando que encerraram a vacinação lá no Plaza, lá, de uma hora para outra, e eu saí na hora do meu gabinete aqui e fui para lá, para o Plaza, para buscar entender o que tinha acontecido. E tinha gente desde meio-dia na fila e simplesmente ia embora para casa sem vacinar. Eu entrei em contato com o secretário de Saúde, Barreto, que me atendeu de forma extraordinária, conversei com ele e expliquei, não tinha como, as pessoas desde 11 horas ali, a logística foi errada, a forma que estavam sendo organizado o negócio foi errada, as pessoas não podiam pagar por isso, de respeito com a população. E aí o Barreto autorizou que todos aqueles que estivessem lá na fila terminassem de ser vacinados. Ao terminar de ser vacinados, eu sei que eu estressei os funcionários que lá estavam, os técnicos, mas depois de terminar, eu perguntei para eles, o que vocês estão precisando? Porque não é somente olhar o lado da população que está indignada, eu preciso olhar por que aquelas pessoas estão trabalhando, talvez de uma forma insatisfeita. E eles falaram, olha, estamos precisando disso, o efetivo está pequeno, precisamos de água. Eu, na mesma hora, liguei de lá para o meu gabinete e falei, olha, eu quero que faça um ofício agora, envie para a Secretaria de Saúde com essas reivindicações. E eu estou sendo atendido nas reivindicações que eu solicitei. Então, a gente precisa entender, eu preciso olhar o lado da população, mas também olhar o lado daquele que está exercendo a sua função. Mas todos precisam se lembrar, desde aqueles que estão de um lado ou do outro, que nós somos acima de ninguém. Né? A vida, hoje eu estou aqui, Daniel, amanhã você pode ser o vereador e eu ser um cidadão comum, tá entendendo? Então a vida dá muitas voltas, é como uma roda gigante, como a gente fala. Então eu não posso perder minha essência, que nós jamais venhamos perder nossa essência, que o mundo venha voltar a ter a sua essência, porque ninguém nasce mal, as pessoas aprendem a ser mal. Então a gente pode reaprender a ser do bem. Esse é o desejo que eu tenho. Ok, vereador. E aí só a segunda parte da pergunta que eu fiz em relação a essa questão também das aglomerações. Em certos lugares parece que é feita uma vista grossa, e isso também tem sido uma reclamação, inclusive, de uma outra academia aqui, onde a vigilância foi abordar, o empresário até muito conhecido aqui em Campos, ele falou, vai para Pilinca, vão lá fiscalizar, né, em dia de jogo do Flamengo, o pessoal aglomera e tal. Então, isso está na boca do povo, as pessoas estão com essa indignação, que parece que o pau que está batendo em Chico não é o mesmo que está batendo em Francisco. Então, também gostaria que o senhor falasse sobre esses dois pesos, duas medidas. E foi uma das coisas também que eu tenho questionado e que eu também tenho falado, né? Não tem privilegiado. Quando alguém infringe a lei, pode ser uma pessoa de classe média baixa, ou de classe média, da classe média ou baixa, ou da classe mais alta. Infringiu a lei, tem que ser a mesma lei para todos. Então, nós temos também que acabar com isso, com as regalias de alguns, que acham que o seu poder executivo está acima também dos demais. Né? Eu acredito que, se chegar uma denúncia para mim referente a isso, né, como legislador da cidade, e se isso estiver acontecendo, é porque nem tudo a gente sabe, né? Mas no dia que chegar essa denúncia para mim, a qualquer hora, a qualquer momento, eu vou entrar em contato com os órgãos responsáveis e eu vou exigir uma resposta, sempre, sempre. Porque esse é meu dever. Eu não estou aqui para agradar A nem B. Eu estou aqui para lutar em prol de uma sociedade mais justa. Perfeito. Antes de passar a palavra para o Matheus, registrar aqui a presença na live do vereador Bruno Viana, está aqui acompanhando a gente. Ele estreou esse quadro, tá aí, mandou um abraço para você, botou esse é fera, um grande amigo. Então, um abraço aí ao vereador Bruno Viana, que estreou, né, o quadro Campos Agora e está acompanhando aí. Matheus Nanquim, eu queria agora que você fizesse aí a sua última pergunta para a gente partir para o encerramento. Pode falar. Então, minha última pergunta vai ser relacionada ao Poder Legislativo. Né? Eu que já estive, né, funcionário da Câmara durante um tempo, conheço bem as estruturas e sei de algumas necessidades. Né? Eu vejo que o Poder Legislativo
tem um poder cujo qual é um dos mais importantes, né? Não desprestigiando nem o executivo, nem, no caso, as outras esferas, o judiciário, né? A pergunta que eu quero fazer ao vereador é que, diante das perspectivas futuras de recuperação econômica, diante da perspectiva futura de uma volta, de um novo ciclo, né, para o município, como a Câmara poderá contribuir para isso? Qual é o papel da Câmara nesse processo? Então, o vereador, ele tem que entender que nós fazemos leis, né? Nós fiscalizamos, mas nós também podemos buscar recursos. E também criar leis voltadas para o incentivo fiscal. Isso é necessário. Eu protocolei um projeto aqui, que é justamente do Itaporto. Vocês vão ouvir falar daqui a um tempo. São investidores de vários lugares do mundo, inclusive da Espanha, e que querem construir um porto bem maior do que o que nós temos em São João da Barra. Eles precisam, o incentivo é totalmente privado, não vai ter nenhum incentivo público, é tudo por conta desses investidores. Porém, para que eles possam, eles querem fazer essa estrutura na nossa região. Carapebus, Quissamã, Campos e das Ostras, e tem um polo que está em conversa em Goiás e também no Espírito Santo. E se a gente consegue dar uma garantia jurídica a eles, porque o que eles precisam? Uma garantia jurídica em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal. Qual é essa garantia? Decretos de leis, né? Ou projetos de leis que possam dar para eles a garantia que, se eles se instalarem, eles não vão ter nenhuma perda, eles não vão ter nenhum problema, porque o Brasil é um país inconstante, né? Então, os investidores têm medo de investir no Brasil. E justamente por causa dos processos venham fomentar e trazer empresas. Se eu criar um projeto como esse, que se for aprovado e derem para eles o que eles precisam, o que eles precisam? Somente de um decreto que permite, olha, vocês podem instalar aqui. Eles vão seguir todas as leis ambientais, não podem burlar nenhuma, mas, acima de tudo, não vai tirar dinheiro nenhum do poder público. Vai ser tudo investimento privado. E aí a gente consegue fomentar. Eu acredito que um projeto desse, só no fato dele sair do papel, ele ser um projeto de lei apresentado, já começa voltando os olhares. Se o poder federal, estadual e municipal der os documentos que eles precisam de decreto, investir, porque nós temos mar, nós temos rodovias e ferrovias, é o que eles precisam. Nós vamos falar desse projeto de uma forma mais ampla daqui a um tempo, e vocês vão entender. O que nós precisamos é buscar verbas federais e não deixar essas verbas federais mais voltar, porque existem verbas que estão voltando, verbas que ninguém vai buscar. Nós precisamos ir lá buscar essas verbas, captar o dinheiro que o governo federal nos dá, porém ninguém faz isso. E, ao mesmo tempo, precisamos criar leis de incentivo, leis que ajudam vir a empresas para dentro da cidade. Essa é a visão que o prefeito ele trouxe para nós. Oi? Vereador, você está falando uma coisa que falta, que está carente 100% da nossa região, que são trazer essas grandes indústrias e até de transportes, como que é o porto, né? Nós sabemos que Carapebus é uma região com a maior lâmina d'água, que vai poder, o Itaporto vai trazer os maiores navios, coisa que não tem no Brasil, o Carapebus vai poder trazer. Eu conheço o projeto Itaporto. Né? Sim, para o senhor ter uma ideia, o governo de Goiás já abriu os olhos, ele está investindo, coisa que o governo do estado não queria aí. Olha só, se Goiás está querendo, né? Se a Argentina... A Argentina já tem. Né? Se está chegando lá nos Emirados, né? Já está todo mundo aceitando, está todo mundo esperando a gente aqui assinar o projeto e investimento. Quer dizer, está todo o dinheiro, eles já estão tudo esperando e nós não fazemos nada. E o
um grande investimento mundial. Nós vamos trazer para dentro da nossa região, do norte e noroeste fluminense, a maior porto com a maior lâmina de água que tem para trazer os maiores navios do mundo. Então, vocês imaginam, gente, o que é o Itaporto? Você falando é uma coisa, a pessoa não imagina o que o norte e o noroeste vai virar, internacionalmente falando. Quando me apresentaram o projeto, é um projeto monstruoso. Você vendo a apresentação do projeto, você vê o quanto ele é fantástico e quantos empregos serão gerados na nossa cidade. Então, a ideia deles é colocar dentro do nosso município a captação de todos os recursos, de toda da agroindústria, né? Então, a gente precisa. E o que eles estão pedindo? Somente que a gente faça um decreto que permitam eles se instalarem. E aí eles vão consertar as estradas, eles vão, por conta própria, consertar as ferrovias, eles vão, por conta própria, comprar a área necessária e instalar o porto onde vai receber os maiores navios do mundo. Perfeito, pessoal. 4h17, nosso tempo aqui estourou, temos aqui 1 hora de entrevista. Vereador Leão Gomes, meu muito obrigado, agradeço a senhor imensamente, aceitou nosso convite até de última hora, muito obrigado, tá? Foi muito bom conhecer um pouco melhor, conhecer os seus projetos, a sua pauta, a sua bandeira. Desejo aí sucesso na sua trajetória na Câmara, que o senhor continue aí com esse olhar para todos e principalmente para os menos favorecidos, para as pessoas aí autistas, com deficiência, que o senhor continue aí trilhando essa jornada aí sempre com muito sucesso e levando a causa a sério, como o senhor tem feito, deu para perceber aqui nessa entrevista, e lute sempre pelo povo, olhe sempre pelo povo. No que precisar da gente, o espaço aqui estará sempre aberto, pode aí fazer as suas considerações finais. Eu agradeço aí a todos vocês por estar nos dando essa abertura de falar um pouco de nós, né? Sempre é um prazer imenso. Algumas pessoas me perguntam assim, mas qual é a pauta? Eu não me preocupo com pauta, porque quem anda na luz não precisa ficar com medo do que pode vir, né? Então eu falo, o que vier e eu souber responder, eu respondo. O que não souber, eu falo, olha, não tem resposta agora e ponto. Né? Então não me preocupo com as pautas. E aí eu gostaria só de fazer uma menção de um projeto que nós temos aí, que já foi apresentado. Conversamos com Berenice Piana, ela é autora da lei para pessoas de transtornos do transtorno autista. Fomos até Itaboraí, conhecemos a clínica escola para autistas em Itaboraí, protocolamos já esse projeto dentro da nossa Câmara Municipal e estamos aguardando agora ele entrar em pauta para ser votado. Eu agradeço, conte sempre comigo, me coloco à disposição de vocês, tá? Sempre que precisar, pode procurar, você tem meu contato, tá? É só falar. E aquilo que eu puder ajudar, sempre falo. Eu sempre procuro ajudar no que é no coletivo. Se for algo individual, eu falo assim, nem me procura. Para mim, o eu primeiro, nem precisa me procurar. Mas se for algo no coletivo que vai trazer benefício em um todo para outras pessoas, eu vou estar sempre à disposição de vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado aí. Amém. Doutora Daniele Pedra, pode fazer as suas considerações. Eu queria agradecer mais uma vez pela participação, por estar aqui, pelo o vereador nos dar a oportunidade de conhecê-lo melhor e de mostrar um pouco do seu trabalho para todos os nossos ouvintes. E agradeço aos meus colegas aqui, que estão aqui, e a todos que estão nos assistindo. Uma boa tarde para todos. Matheus Zanquim. Agradeço também ao vereador Leon pela presença, a nossa querida colega de trabalho, Daniele, e também a você, Daniel, por estarmos aqui agora de volta, né, para o Campus Agora. Muito, muito bom.